Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos de volta aqui com o curso de trigonometria. Vamos falar sobre a lei dos cossenos. Você se lembra da lei dos cossenos? Na aula anterior nós falamos da lei dos senos. Para que serve a lei dos cossenos? Em quais tipos de triângulos ou em quais circunstâncias essa lei vai nos ajudar a resolver um problema relacionado à descoberta de um lado ou de um ângulo de um determinado triângulo. Vamos descobrir? Então, temos aqui curso de trigonometria, o tema da aula, a lei dos cossenos. Então, temos aqui já como que está, né, estruturada a lei dos cossenos, né? Se você tem aqui um triângulo, né, observem que o lado A, né, está oposto ao ângulo A, o lado B está oposto ao ângulo, perdão, o lado C, né, está oposto ao lado C, ao ângulo C, e aqui por fim o lado B está oposto ao ângulo C. É importante prestar atenção nesses detalhes para depois conseguir relacioná-los, né? Sempre o ângulo da mesma letra, ele está oposto ao lado que está sendo identificado com aquela, né, mesma representação. Então aqui o A e o A, né, um é oposto ao outro, né? Ângulo A, lado A, e assim respectivamente com cada uma das letras representando 3 lados e 3 ângulos. Se você quer usar a lei dos cossenos, então você precisa conhecer. Então, você tem aqui c ao quadrado, que seria aqui um dos lados, é igual ao lado A ao quadrado, mais o lado B ao quadrado, menos 2 vezes o lado A vezes o lado B, vezes o cosseno do C. Então, quando vai ser útil você usar isso, né? Então, é o que nós veremos a seguir com exemplo, mas é só você guardar principalmente que se você quer descobrir um determinado lado, ele estará aqui ao quadrado, ele vai ser igual à soma, né, dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, né, que não são o lado que eu quero descobrir, que é o C, vezes o cosseno do ângulo relacionado ao lado, né, que eu quero descobrir. Então, se eu quero descobrir o lado C, então aqui sempre que vai ser o cosseno de C no final, tá bom? Então, vamos ver o exemplo que aí sim vai ficar mais claro para que serve. Então, aqui temos a lei do cosseno e temos um triângulo, onde você tem dois lados e você tem um ângulo. E você não poderia usar aqui para descobrir o lado C o teorema de Pitágoras. Por que não? Porque aqui não é um triângulo retângulo. Então, você não poderia aplicar, né, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Você não tem aqui, né, como aplicar um teorema, porque ele não tem um ângulo de 90 graus nesse triângulo. Então, você usa, nessas circunstâncias que você tem dois lados e um ângulo, você pode usar a lei do cosseno, né? Então, você vai fazer, o lado que você quer descobrir, que é o C ao quadrado, mais o A ao quadrado. Então, a gente chama um deles de A. O lado A é sempre o que está oposto, né? O ângulo A, lembra do que a gente falou? Então, aqui, o lado A vai ser o 8. Deixa eu só apagar aqui, já está escrito. O B ao quadrado vai ser o oposto ao ângulo B. Então, aqui, 11 ao quadrado. 2 vezes o A vezes o B. Então, o A e o B, 8 e 11. Cosseno de C. O ângulo C aqui é 37. Então, cosseno de 37. Então, vamos ver como que vai ficar, Então, fazendo a substituição, nós teremos. Então, aqui, observem como que ficou, 8 ao quadrado, porque aqui é o lado A, né, que ele está oposto ao ângulo A. Depois você tem 11 ao quadrado, que é o lado B. Ele está oposto ao ângulo B. Depois, 2 vezes o A vezes o B. Então, o A é 8, o B é 11. 2 vezes 8 vezes 11. Vezes o cosseno do C, né? Que seria o cosseno do ângulo que leva a mesma letra do lado que eu quero descobrir. Então, eu quero descobrir o lado C, Então, eu vou usar o ângulo C ali no cosseno. Que está aqui, o cosseno de 37. E aí, nós partimos para fazer esses cálculos, né? Então, você pode pegar aí a sua calculadora para fazer a checagem. Dá para fazer o cosseno na calculadora científica, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, mas eu vou mostrar também na calculadora para vocês, né? Então, o que nós temos aqui?
nós temos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121. Depois nós temos aqui 2 vezes 8 vezes 11. Então, 2 vezes 8, 16. 16 vezes 11, 176. Vezes o cosseno de 37, que aqui está marcando 0,798. Mas aí, como que a gente descobre esse valor? Então, é o que eu vou mostrar agora para vocês na calculadora. Então, a gente precisa achar o que aqui? A gente precisa do cosseno de 37, então a gente vem aqui, ó, e coloca, né, ó, 37, vem aqui em trigonometria, aí vem cosseno de 37, ó, olha que tá marcando aqui, 0,7986, então a gente pega só 3 casas aqui, 0,798, deixa aqui representado reticências, e a gente já tem aqui o valor do cosseno que foi achado aqui na calculadora. Você poderia fazer isso com outras calculadoras que talvez a ordem fosse diferente, você colocaria cosseno para depois colocar o 37 e o igual. Mas nesse caso, dessa calculadora que eu estou usando no computador, vejam a ordem. Aqui, ó, 37, eu vou aqui em trigonometria, escolho o cosseno, aí ele dá o valor, né? Então, eu coloco primeiro o ângulo, mas dependendo da calculadora científica que você tiver em mãos, essa ordem pode mudar, tá certo? Mas, ó, confiram aqui, ó, 0,7986, então tem infinitas casas que a gente representou só com 3. Então, agora vocês viram como que foi feito, né? Usando o auxílio da calculadora científica. Então, agora que nós já conferimos, né? Vocês já viram o cálculo, né, na calculadora aqui desse valor do cosseno de 37. Agora a gente dá sequência, né, no nosso problema. Então, quando você faz agora essas operações, você pode fazer com a calculadora comum, né? Primeiro você vai multiplicar aqui, depois você soma esses dois, aí você pega a soma, faz aqui menos, né, o valor que deu aqui do lado direito, você vai chegar nesse 44,44. E aí, para tirar esse quadrado, você vai trabalhar com a raiz, né? Na verdade, você pode pensar na inversão de operações e colocar a raiz do outro lado, tirando esse quadrado aqui, mas você pode lembrar também que, na verdade, você está usando a raiz dos dois lados, só que a raiz de c ao quadrado dá o próprio c, e aqui do outro lado fica a raiz de 44,44. Mas vocês estão mais acostumados a pensar na inversão de operações, né? E fala que aqui sai o quadrado e fica a raiz do outro lado. E agora, para fechar, então aqui a gente já tinha, né, c ao quadrado igual 44,44, então ó, o quadrado aqui foi embora, então aqui ficou raiz de 44,44, que deu 6,67. Então nós acabamos de achar, né, o lado que nós queríamos. Então agora, pessoal, achamos aqui o valor do c, né, o c igual a 6,67. Por que foi útil usar aqui a lei do cosseno, né? Porque não poderíamos usar o teorema de Pitágoras por não termos, né, o triângulo retângulo, não termos o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, não temos nesse caso, tá? Então, observem aqui que vocês tinham dois lados, tinha um ângulo, aqui ficou, ó, o lado que eu queria descobrir é o quadrado, mais o quadrado de cada um dos outros lados, menos 2 vezes esses dois outros lados, vezes o cosseno do ângulo, né, que leva a mesma letra relacionada ao lado que eu estou descobrindo. E tem algumas variações, né? Quais são as variações? Vocês podem usar como está aqui, se você precisar achar o lado C. Mas o que muda se você precisar achar os outros lados? Então, aqui nós temos, ó, para fechar, então se você precisar. O lado C foi o que nós usamos na aula de hoje, ó. Ficou, né, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado, 2 vezes AB, vezes o cosseno de C. Se você precisar achar o lado A ao quadrado, olha o que muda. Fica B ao quadrado mais C ao quadrado, 2 vezes B vezes o C, e aqui é o cosseno de A, que é a mesma letra aqui do lado que eu estou descobrindo. Mesma coisa, se você precisar achar o lado B, vai ser A ao quadrado mais C ao quadrado, que são os dois outros lados. 2 vezes o AC, sempre aqui os mesmos lados que você levou ao quadrado, só que sendo multiplicados aqui, o menos entre eles. E cosseno de B vai ser sempre o ângulo que leva a mesma letra do lado que você está tentando descobrir. Então, nós concluímos aqui a nossa aula de hoje sobre a lei
Dos cossenos, né? Deixamos aí o exemplo para vocês pensarem e refazerem, né, com calma para poder fixar a informação, assimilar, né, interiorizar essa informação para usar outras vezes. E fica um convite logo abaixo para vocês no site, conhecerem o site e também saberem mais sobre o mini curso de matemática online. Um forte abraço a todos e até a próxima.